tudo bem com vocês? Eu sou Janaína Xavier e Nos Bastidores da Saúde tá no ar. Esse é um canal totalmente dedicado a debater a saúde no país e no mundo em todas as suas frentes. A gente vai tratar de assuntos polêmicos, interessantes, sempre com o objetivo de informar, de cobrar os órgãos pertinentes e melhorar a vida das pessoas. Teremos aqui convidados expoentes do setor para nos ajudar a esmiuçar os temas complexos que são de interesse da sociedade. Sabe o que a gente quer aqui? A gente quer o por trás das câmeras, aquilo que ninguém mostra, sabe? Deixa eu trazer alguns dados para vocês, então, sobre a nossa conversa de hoje. De acordo com o levantamento recente da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil já despontou como o segundo país que mais realizou procedimentos estéticos e reparadores no mundo. 8,9%, quase 9% do total de casos perde apenas para os Estados Unidos. Para alcançar demora um pouco, porque lá nos Estados Unidos, cerca de 24% do total das cirurgias no mundo todo. A mais recente pesquisa conduzida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia mostrou um crescimento, essa pesquisa é de agora, tá? De 390% na busca por procedimentos estéticos no país. A população brasileira se tornou uma das maiores consumidoras de procedimentos de beleza no mundo e a estimativa é que anualmente sejam realizados mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos, movimentando cerca de 50 bilhões de reais. Dito isso, deixa eu apresentar a minha convidada para vocês, doutora Juscelie Betim, médica dermatologista, especialista em estética, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretora da FEM Clínica de São Paulo. Seja muito bem-vinda nos Bastidores da Saúde, é um prazer tê-la aqui, viu? Obrigada, um prazer é todo meu poder compartilhar com vocês essa mensagem, né, que hoje a gente como médica, no caso eu dermatologista, que também tô não da cirurgia plástica, mas da área de estética, já há muitos anos trabalhando com isso, para a gente é um prazer enorme estar aqui participando desse encontro e podendo ajudar a esclarecer algumas dúvidas e algumas questões que despertam tanto interesse nessa área da estética para a população como um todo. Olha, já sigam a doutora Ju, hein? Doutora Ju Dermato, DRA, né, de doutora Ju Dermato, no Instagram, @doutora Ju Dermato, e a clínica, @FEM, FEM Clínica. Isso, né, doutora Ju? Exatamente, então isso tá. mesmo. Bom, a gente está aqui nos bastidores da saúde, né? Isso. Então, eu queria começar pedindo para você, posso chamar de você, né? Claro. Acho que temos idades próximas, cerca de 30, Exato, 2 aninhos. isso mesmo. Eu quero uma história do universo da tua atividade que você nunca parou para contar para ninguém, sabe assim, uma história de primeira mão? Vamos pegar aqui uma história. Eu tenho uma história que conecta muito comigo. Eu tenho vou colocar um caso, um case. Perfeito. Uma paciente minha que, na verdade, ela passou comigo várias vezes, esteve em consulta e até muitas vezes com queixas que eram bem mínimas, assim, sabe? Ah, eu queria ver uma pintinha, uma coisa muito delicada e tal, e que ela demonstrava uma preocupação. Mas depois desses episódios em que ela esteve algumas vezes na clínica, ela foi me contar o real motivo pelo qual ela estava passando em consulta, em que ela foi pelo menos umas 3, 4 vezes comigo nessa consulta, e aí um belo dia ela me surpreendeu contando isso. Ela falou: olha, Juscelie, na verdade eu sou artista plástica e eu venho buscando, né, e venho passando aqui com você, porque, na verdade, eu estava te avaliando. Olha. Exato. Esteticamente. Esteticamente, no sentido de um posicionamento seu profissional, um posicionamento ético em relação àquilo que você acredita e aquilo que você passa, né, para as suas pacientes.
E, na verdade, eu quero muito fazer um tratamento estético e eu quero usar de você, usar das suas mãos, como Olha. se você estivesse fazendo em mim aquilo que eu faço na minha arte e eu sou escultora. Olha, ela primeiro foi te analisar. Ela foi me Então, vim aqui analisar. consultar uma pinta, às vezes nem é nada. Isso, exatamente. Então eu ficava curiosa, porque realmente não era uma consulta habitual e, na Sim, verdade, ela estava me te avaliando, estudando. me estudando, e ela é uma pessoa extremamente detalhista, ela tem uma noção anatômica, porque ela é escultora, e, enfim, e Adorei. ela me pregou essa peça e que para mim foi muito emocionante por ter sido escolhida por ela, Sim, claro. né? E é tua paciente até hoje? E é minha paciente até Que legal. hoje, enfim, então é um caso aí Uhum. que para mim foi muito marcante, sabe? Então Interessante também. foi lindo e até hoje eu cuido dela e a gente ri dessa história, porque né, hoje Maravilha. eu já sei a verdade. E ela conta isso, enfim, a gente acha graça e é muito legal poder ter sido escolhida por Ainda ela. bem que você passou no teste. Passei no teste. Bom, vamos lá. Vamos falar agora de coisa séria. Eu trouxe números no início do programa que deixam muito claro que o brasileiro, ou de uma forma geral as brasileiras, mas também muitos homens, o Uhum, brasileiro é muito vaidoso, né? sim. Não é de hoje. A que se deve, na sua opinião, esse aumento tão impressionante de procedimentos no país, tanto cirúrgicos como estéticos, dermatológicos? Seria a pulverização do setor, talvez? O setor todo, de uma forma, está mais acessível a todas as classes? Eu acho que assim, 2 fatores que a gente nota de diferença muito importante nesse vamos pegar aí esses últimos 10 Tá. anos, eu já estou nessa área, pode não parecer. Não parece. A gente começou bem criança. A gente começou jovem, né, mas eu já estou nesta área de dermatologia há 25 anos. Então, houve uma mudança muito significativa nesse setor, e eu acho que muito impulsionado pela questão de rede social. Sim. Porque até então, a exposição nossa, e aí eu digo nossa como usuária também, porque Uhum. eu também, né, usufruo dessa questão da estética e tudo. Isso fez com que as pessoas buscassem semelhança em pessoas que estão expostas à mídia e tudo, e com essa questão mais nova, que é a pulverização do setor, né, o acesso e também a presença de outros profissionais executando procedimentos, isso, por um lado, eu enxergo de forma muito positiva, Uhum. porque dá acesso às pessoas, né? Eu acho isso importante, todo mundo hoje tem acesso. Então, esse crescimento eu acho que se justifica dessas 2 maneiras. As pessoas são impactadas, né, têm vontade de fazer, elas se expõem mais em redes sociais e tudo, que não é uma coisa, por exemplo, antigamente a gente não tinha, né, essa divulgação, Não é só que você quer estar bonita, como antigamente a protagonista da novela. Hoje Uhum. você quer estar bonita porque você aparece na E tela. você é a sua protagonista, então Exato. você consegue, né, divulgar a sua imagem, né, e você quer estar bem, quem que não quer estar bem, né? Bom, a gente estava falando aqui dessa coisa da pulverização, da democratização desse setor, né? A expansão de licenças para realizar alguns procedimentos, talvez tenha tornado alguns procedimentos, né, tratamentos mais acessíveis. A gente está falando aí, além dos médicos, né, que já costumeiramente realizavam os procedimentos, cirurgião plástico, dermatologista, hoje a gente tem já há algum tempo, né, os dentistas também, biomédicos. De qualquer forma, a gente conversou e existe uma lei do ato médico, se eu não me engano, está completando 10, 11 anos agora, é de 2013 a lei, né? Isso. Que determina e regulamenta as atividades que só podem ser praticadas por médicos, exercidas por médicos. Aí eu te pergunto, doutora Ju, isso é 100% respeitado?
Então, a lei do ato médico, ela tem uma limitação de atos médicos, né? Então, alguns deles, vamos citar aqui, procedimentos mais invasivos, de aí a gente pensar em ambiente hospitalar, né? Então, procedimentos cirúrgicos, a responsabilidade cirúrgica, internação, para você dar uma alta, para você realizar uma intubação, por exemplo, para você realizar uma anestesia com sedação, tudo isso ele está dentro desse rol do ato médico. O que houve com a estética é que a estética foge um pouco dessa regulamentação, que é uma regulamentação federal. Então, até então, talvez por uma questão orgânica, assim, né, isso é feito por médico e tal. Com o surgimento de, por exemplo, a parte de odontologia, né, de pensar em também, além do tratamento dentário, ter os cuidados com outras áreas do rosto, né? Então, sei lá, lábios. Então, a história toda começa em áreas locais relacionadas ao tratamento dentário e depois a coisa vai se estendendo. Quem abre a porta, então, é o CFO. É o Conselho Federal de Odontologia que abre a porta e aí a gente sai de uma realidade que antes era só de médicos e passa a ter outros especialistas. Isso. Então, começa assim, né? Então, uma coisa relacionada à cavidade oral. Então, já que eu vou melhorar a dentição, então também vou melhorar o lábio, aí também vou melhorar o bruxismo. Então, foi assim que a coisa foi escalando. A partir dali, a gente teve a expansão para outras áreas que são paralelas a essa questão médica, então biomédicos, a própria enfermagem, fisioterapia também. Então, começou-se outros conselhos a pensarem que também podemos atuar nessa área e por aí foi. Então é isso, a gente vem acompanhando essa abertura do mercado, né, desse cenário da estética para outras especialidades. Enfim, e aí com prós e contras dessa questão. É a democratização, mas é também a exposição, né, a um risco maior. Claro que a gente, nesse caso, fala da minoria, né? Temos aí dentistas, esteticistas atuando muito, e aí, em alguns procedimentos, doutora Ju, não ter a especialidade de um médico, a formação de um médico especialista, no caso, nesses procedimentos, pode aumentar o risco de complicações graves? Aí que assim, eu sendo médica, parece que eu estou puxando para o meu lado, mas de fato, gente, isso ocorre uma maturidade no momento em que você começa a estudar sobre isso até o momento que você vai colocar isso na prática, você vai fazer a execução de alguma coisa, né, já diretamente ao paciente. Então, na formação médica, esse prazo ele é longo. Em geral, a gente tem, né, a formação, depois você tem uma residência médica, depois você tem uma pós-graduação. Então, esse processo ele ocorre justamente para a gente ter um desenvolvimento de uma curva de aprendizado. São 10 anos ali só naquele período inicial de vida de formação. Né? Exato. Então, o que é a nossa preocupação hoje em dia, e aí eu vou te contar um caso que eu tive lá na clínica, a gente tem a parte de injetáveis, enfim, toda essa parte, e a gente tem outros procedimentos com execução de profissionais, fisioterapeutas, enfim. E em um episódio desse, a gente fez uma seleção, a gente estava fazendo uma seleção para essa área de fisioterapia, para a aplicação de tratamentos corporais e tudo. E a pessoa que estava fazendo a seleção, ela acabou trazendo biomédicas para a gente entrevistar. Sim. Por essa ideia de, por que não, né, vamos chamar e tal. E, no caso, eu acabei entrevistando algumas biomédicas
E eu achei, assim, são pessoas jovens, né, nada contra e tudo, mas eu falei, caramba, elas são bem novas para, né, os procedimentos e tal. E aí um caso me chamou muito a atenção, por quê? Porque eu perguntei se ela já sabia fazer também os injetáveis, já que a biomedicina também estava, na teoria ali, né, apta a fazer o procedimento. E aí me chamou muito, muito a atenção, porque ela falou para mim, ela falou assim, não, doutora, fica tranquila, porque eu vou fazer um curso esse final de semana, e segunda-feira já vou estarei estar sabendo. apta a realizar os procedimentos injetáveis. Ai. Enfim, então isso para mim foi muito chocante, assim, porque você vê, exige da gente uma maturidade profissional para você efetivamente estar naquele momento de aplicação, é uma pessoa que está ali do outro lado, é uma vida que está ali do outro lado, então envolve uma série de questões e que essa conscientização é que talvez, na minha visão, esteja faltando hoje em dia. Eu vou até aproveitar o teu gancho, te interrompendo, mas trazendo mais um elemento. Recentemente, em julho, se eu não me engano, agora de 2024, a gente teve a morte de um paciente que estava numa clínica de estética, não era uma clínica médica, enfim, para fazer um procedimento com fenol, né? O peeling de fenol. Gente, só de ver foto de uma pessoa que faz peeling de fenol no centro cirúrgico com o especialista já é horripilante, porque é sim um procedimento muito, muito, muito agressivo. Bom, ele veio a óbito, o paciente, e meses depois de investigação, a gente ficou sabendo que a esteticista, que eu nem sei dizer se ela realmente era esteticista, ela tinha feito um curso online que ela concluiu depois do procedimento, teria concluído depois do procedimento, um curso online que ela pagou R$250 para aplicar peeling de fenol. Então, mal comparando, é mais ou menos isso que você está trazendo para a gente em relação a essa entrevista que você fez, né? Vou ali fim de semana, vou fazer um cursinho rápido e venho aqui. Estarei apta a realizar o procedimento. É isso, né? No caso, essa tem um agravante porque ela realmente não era profissional, ela realmente não era uma profissional da área de estética. Enfim, não tinha nenhuma formação. Esse caso ele é o cúmulo do absurdo, assim. Mas é isso, eu acho que a preocupação maior hoje nossa, nesse sentido de conscientização, é realmente da população estar antenada a isso, buscando segurança, buscando qualidade, buscando profissionais que sejam realmente da área, né? É difícil para a gente colocar o como a pessoa, porque a gente entende que as pessoas, né, se promovem, como foi o caso dela, né, ela se coloca como apta, especialista e tudo mais, mas é isso, a gente precisa cada vez mais, eu acho que assim como as redes trazem muita informação positiva, a gente também tem que ir atrás da questão como um todo, né, mais ampla, ver as certificações, buscar se essa pessoa realmente ela é acreditada pelos órgãos competentes, exato, pelos órgãos, pelas entidades em que ela se diz profissional. Nós estamos tendo alguns casos de dentistas que não são dentistas, né? Então, pessoas que se colocam como cirurgia plástica não são cirurgiões, não são dentistas, não são, enfim. Então, é uma bagunça grande nesse sentido, e eu acho que o principal é realmente o paciente que tem vontade buscar realmente informação e principalmente essa acreditação das entidades que vão validar esses profissionais. A gente teve a questão do fenol, mas a gente tem visto por aí muitos problemas relacionados ao PMMA, que, para quem não sabe, a senhora vai explicar, ou você, perdão, vai explicar melhor, mas é um tipo de preenchedor, mulher conhece bem isso. A gente costuma usar o ácido hialurônico no rosto, né? E tem vários modelos, e tem o antídoto, né? O ácido, não ficou bom, ficou cheio, aplica um negocinho que dilui. Isso, o exatamente. PMMA, não? Exato, Então, o PMMA, o que ele é? Na verdade, é o polimetilmetacrilato. Ele é uma substância injetável e que está liberado pela Anvisa para ser injetado no ser humano,
mas com alguns casos determinados, que são os pacientes imunocomprometidos. E aí o principal seriam aqueles pacientes, principalmente portadores de HIV, portadores de doenças de comprometimento sistêmico, em que geram um emagrecimento, uma perda estrutural da face, muito importante. Inclusive o SUS oferece esse tratamento. Então, a questão nessa liberação do PMMA, ela é difícil para a Anvisa nesse sentido, porque esse tratamento ele pode beneficiar, sim, algumas pessoas, mas ele é um tratamento em que o pessoal assim, desvirtuou, né? O pessoal deslocou essa indicação, que na teoria seria para esse tipo de paciente, para outras indicações estéticas. E por ser um produto definitivo e o fato dele se espalhar pelos tecidos, ele é diferente de uma prótese. Então, você tem uma prótese, você consegue remover essa prótese e, enfim, resolver essa situação do paciente. Ele não tem um encapsulamento de precisão, então ele fica espalhado nos tecidos. Então, é um produto definitivo e que pode gerar, no longo prazo, não é nem só imediato, ele pode gerar uma rejeição nesse paciente. Então, por que os imunocomprometidos? Porque dificilmente um paciente imunocomprometido vai ter esse tipo de rejeição. Perfeito. Então, esse que seria a teoria da questão. Então, fiquem de olho também quando você for fazer um tratamento. Tem muitas clínicas aplicando no bumbum, né? Isso, hoje ele é muito utilizado para o bumbum, mas é isso, gente, ele fica completamente solto em caso de rejeição. As cirurgias para remoção, elas não são, a proposta não seria de remoção completa, ninguém consegue pensar nessa possibilidade, porque são áreas muito extensas. Segundo, são cirurgias bem grandes, né? Então são complicações que fogem muito ao controle de quem pode tratar desse tipo de complicação. É um procedimento bem complicado. E aí, o que precisa acontecer para evitar que outras pessoas tenham graves lesões ou morram nas clínicas ou nas clínicas clandestinas? É fiscalização? Aí eu queria que você trouxesse a tua experiência como médica, como que atua o Conselho Federal de Medicina? Como, por exemplo, que é a tua rotina com a fiscalização da Anvisa na tua clínica? Conta pra gente, assim, como é que isso funciona na prática? Isso, então, quando você se propõe a ter uma clínica na área médica, você precisa de uma certificação, e essa certificação, ela tem graus. Então, você pode ser uma clínica, tipo um consultório, você pode ser um consultório com pequenos procedimentos, você pode ser um consultório com pequenos procedimentos e anestesia local, e por aí vai. Então, essa graduação, ela vai crescendo, né? Então, no momento em que você se propõe a fazer um procedimento com uma complexidade maior, você precisa de uma estrutura regulamentada em cima disso, e você precisa declarar para a agência de vigilância sanitária que você tem esse perfil, esse porte, né? Então, esse porte é o profissional que vai declarar, né, diante da Anvisa. Então, o caso, por exemplo, do dentista que está fazendo cirurgia plástica na cadeira de consultório, isso é uma coisa completamente fora da caixa, sabe? Provavelmente ele não declarou que está fazendo. Exato, provavelmente ele tem a declaração de um consultório para atendimento dentário e ele acaba extrapolando para essas outras áreas. Então, primeiro passo, né? As pessoas precisariam ser realmente mais éticas e honestas nesse sentido. Então, se a minha proposta é essa, eu vou oferecer essa estrutura e eu vou declarar essa estrutura mediante os órgãos reguladores. E aí eles batem na tua porta de vez em quando? Então, no caso da gente, a gente faz isso tudo e aí a Anvisa, né, ela pega toda essa rede, né, e bate lá de vez em quando para fiscalizar, enfim, buscar toda essa regulamentação. Então, vou te dar um exemplo. Chega o pessoal da Anvisa, coisas que eles buscam, né?
série dos equipamentos. Então, você sabia, por exemplo, que cada equipamento regulamentado tem um número de série? Esse número de série, ele vem da empresa que faz a distribuição desse equipamento. É o chassi do carro. É o chassi do carro. Equipamento, para quem não sabe, especialmente homens que estejam nos assistindo, são os equipamentos de tecnologia das clínicas dermatológicas e de cirurgia plástica, por exemplo, ultrassom microfocado. Exatamente, laser, né, tratamentos corporais, radiofrequência, criofrequência. Enfim, cada equipamento desse, ele tem um rastreio, né, oficial através da empresa que produz esse equipamento. Além disso, existe uma manutenção dos equipamentos e essa manutenção também precisa estar em dia. Então, eu não posso comprar um equipamento e nunca mais fazer uma manutenção desse equipamento. Existem equipamentos que têm consumíveis, que são estruturas do próprio equipamento, ponteiras, né, que você, em geral, o equipamento pode ser nesse sentido, e aquele consumível ele vai acabando e você precisa comprar um novo consumível, como se fosse um cartucho de impressora. São os acessórios. Acessórios do equipamento. Esses acessórios também precisam estar legalizados. E aí, como é que descobrem quando uma clínica não está colocando o consumível em dia ou não está atualizando o software do equipamento? Como que isso é descoberto? Então, geralmente a gente tem a questão da Anvisa, mas a Anvisa é isso, são visitas pontuais, né, em que eles vão buscar isso e não só buscar, mas entender se aquela clínica sabe que precisa fazer esse tipo de acompanhamento dos seus equipamentos. E as próprias empresas que produzem e distribuem os equipamentos também têm o controle disso. Não. Então, houve cerca de um ano atrás, mais ou menos, uma empresa que realmente levou isso à frente e acabou acionando uma série de clínicas e tudo. Por quê? Porque a clínica anunciava em redes e tudo mais um preço bem baixo para realizar aquele procedimento, só que ela não estava comprando o consumível. Então, ligaram os fatos, falaram, bom, se nós somos, né, os fornecedores desse consumível, os únicos fornecedores desse consumível, a clínica não está comprando com a gente e está realizando, inclusive divulgando um preço menor, o que está acontecendo, né? E aí foi um escândalo no sentido disso, foi um caso, enfim, envolveu uma questão criminal. Por quê? Porque eram, né, consumíveis que estavam sendo adulterados. E a gente está falando de laser, que você pode provocar uma queimadura na pele do seu paciente, como a gente fala também, às vezes, da toxina botulínica, que existe também aí, a gente lê aqui, acolá, de que muita gente acaba entrando das fronteiras do Brasil aqui para dentro com os produtos lá do Paraguai, que você não tem nem, ou de qualquer outro lugar ali, né, enfim, pós-fronteira, que você não tem noção, e que muito profissional acaba comprando esse tipo de produto e o paciente nem sonha, né? Aí é isso, né, a gente acaba tendo que ter até uma criatividade para entender o que está acontecendo, sabe, porque são casos tão fora, assim, da rotina, né, de uma clínica que se propõe a ser, né, ética, séria, enfim, trazer o melhor para o paciente e tudo, né, então para a gente é bem difícil de concluir, né, todas essas possibilidades. Vamos lá. A gente hoje falou da democratização dos tratamentos estéticos, todo mundo acaba tendo acesso, né, até a sua medida de bolso, mas o que a gente percebe em alguns momentos são diferenças astronômicas de preços. Mulher sabe disso. Você vai numa clínica, custa 1.000, na outra custa 5.000. Em que momento a paciente, o paciente, precisa ligar o sinal de alerta? O valor muito diferente do tratamento, seja ele qual for, também pode ser opa, tem alguma coisa errada aqui. Um sinal de alerta. Porque às vezes eles pensam ao contrário. Opa, aquela clínica ali tá como é que fala? Quer tirar, né? Quer ganhar muito dinheiro, não tá nem aí. A outra não, a outra é justa. Mas você tem que ver a média no mercado ali. Isso,
As possibilidades aí que a gente enxerga são essas, né? Às vezes de produtos adulterados, falsificados, diluídos, então medicamentos que podem, no caso a toxina botulínica, o principal é mais essa questão da diluição. E em relação aos preenchedores, que esse é uma questão que me preocupa muito, né? Então, assim, de muitas vezes a pessoa estar pagando menos, entre aspas, é o risco dessa injeção, por exemplo, de um metacrilato, que a gente sabe que o produto, ele, de fato, ele é mais barato, com todos esses riscos e tudo mais. Mas o mais complicado para mim é, em algum momento, essa clínica, esse profissional falar que está colocando ácido hialurônico e, na verdade, está colocando um outro produto. Então, assim, uma grande orientação que a gente dá é: peça sempre para o colega que está aplicando os certificados dos produtos. Eu quero saber qual é o produto, me dá o certificado, observe se o produto está sendo aberto na sua frente. Validade. Né? A validade, né? Se o produto, se você pesquise sobre, né, os produtos. Então, essa primeira consulta, essa avaliação, ela é importante nesse sentido. O que vai ser aplicado, qual a dosagem, qual a quantidade, né, qual a forma de aplicação. Então, são formas que a gente enxerga que podem prevenir os riscos e as complicações e os 1000 efeitos indesejados aí que a gente não quer. Na prática, a gente quer que todo mundo fique bem. Claro, claro. E aí, falando em ficar bem, né, e a gente já pincelou um pouquinho sobre essa questão da rede social. Antigamente, a gente tinha acesso ao profissional, seja ele de estética ou não, né, qualquer profissional, estou falando de médicos, né, de saúde ou dentistas, enfim, no boca a boca. É assim, isso. pô, qual que é o teu dentista? Qual que é o teu dermato? Tô com uma pintinha aqui, não sei o quê. Aí, não, já fui na fulana é boa. Hoje, a rede social, ela trouxe a quantidade de informação que você já não tem mais nem como filtrar se aquilo é real or fake, né? Você não sabe se aquele profissional só se vende bem, porque ele passa muito por comunicação. Comunicação hoje em dia é tudo. Se ele tiver ali, ó, a lábia, já é meio caminho andado para encher a agenda. As consultas são marcadas via Instagram, em contas impulsionadas. Você não tem ideia de quem você vai visitar, qual vai ser o seu... Qual que é o limite da ética para isso? Assim, qual deve, na sua opinião, ser o comportamento de um profissional da saúde, seja ele qual for, nas redes sociais? É para angariar paciente ou é para informar? Assim, eu vejo a rede social hoje muito como um canal realmente de comunicação com o nosso paciente. Eu acho que são importantes as redes no geral. Acho importante a nossa presença e aí de todos os profissionais falando sobre o seu trabalho, não vejo problema nisso. O que o nosso conselho, né, o Conselho de Medicina, pede muito para a gente é que seja a ideia da rede seja um canal de informação, né, para justamente a gente poder orientar os caminhos que essa pessoa pode seguir ali dentro desse mundo da estética. Então, a informação, na minha visão, é o principal objetivo aí da rede social na área médica. E aí vem Porque geralmente esses a gente vê, pontos. por exemplo, clínica de estética, faz lá o Botox Day, faz o... É mais difícil a gente ver isso em contas de médicos, porque existe uma regulamentação e uma fiscalização muito maior. Exato. Então, na área médica, existe sim essa fiscalização, existe uma orientação geral, uma padronização sobre aquilo que pode, o que não pode, o que é considerado ético, o que é considerado interessante de ser mostrado. Porque, assim, a área médica, a gente está falando de estética, mas tem outras áreas também, né, dentro da medicina, e que envolve tudo isso, né, a pessoa como um todo, né, envolve muito a privacidade das pessoas, né, então isso tudo para a gente são assuntos delicados em que as pessoas precisam
se preservar muitas vezes, e a gente quer também preservar esse paciente, evitar essas divulgações que às vezes acabam canalizando para outras questões e por aí vai. Então, eu acho que é um momento que a gente está vivendo em que nós estamos, né, tendo essa questão das redes sociais, mas eu acho que a gente precisa se organizar melhor nessas divulgações e tudo. Uma transição de realidade. Para que fique interessante para todos, né? Que a gente possa conviver com isso, mas de uma forma harmônica, principalmente para o paciente. Agora eu queria mudar um pouco de assunto e falar de adolescentes, trazendo um número. A busca por procedimento estético entre jovens de 13 a 18 anos representa um aumento alarmante de 141% nos últimos 5 anos. Não é que ele vai na dermatologista para ver a pele, fazer um skincarezinho, ou ver uma pinta, ou que vai... Não, é tratamento estético. 141% nos últimos 5 anos. Isso de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse mercado de adolescentes ou de procedimentos nessa faixa etária é preocupante? Você consegue enxergar um pouco essa realidade aí, não sei se no seu dia a dia da clínica ou mas no dia a dia de colegas? Eu acho que aí a gente tem dois públicos, né? O público que é essa questão de querer tratar, às vezes, buscar a perfeição baseado nisso, em redes e tudo mais, e o público que realmente se beneficia e precisa de algumas intervenções. Então, dentro da minha área, eu vejo algumas situações que são bem importantes a gente fazer o tratamento, né? A que mais se destaca nesse sentido é a acne. Então, a gente conseguiu aí, ao longo desses últimos anos, reverter quadros de acne muito significativos, hoje com tratamentos e tudo, não só os medicamentos, mas também da gente conseguir tratar rapidamente as consequências disso, que são cicatrizes, que são permanentes e tudo. Nós temos alguns quadros, por exemplo, de aumento de pelos por doenças hormonais, então as adolescentes se beneficiam muito de tratamentos a laser. Nós temos adolescentes que ganham peso e que desenvolvem estrias, então também a gente consegue intervir de forma rápida nesses pacientes, né? E algumas correções de imperfeições que às vezes abalam realmente a pessoa, aí entra a cirurgia plástica, por exemplo, sei lá, uma orelha de abano, né? Um nariz, em que hoje em dia a gente sabe da questão do bullying e tudo, então tem algumas intervenções que eu acho que são super válidas. Mesmo nessa faixa etária, mesmo porque antigamente se falava muito do desenvolvimento ósseo, tem uma idade para você chegar ali no teu pico de desenvolvimento, de crescimento. Uhum. Então não existe riscos assim que preocupem em relação a esse tipo de procedimento um pouco mais invasivo, como os cirúrgicos? Aí vai muito da indicação, óbvio que a gente respeita, né? É preciso respeitar isso, essas idades para determinados procedimentos, mas eu acho que fazendo com uma indicação precisa, com acompanhamento e tudo, eu acho que para alguns casos a gente tem bons resultados e são importantes, sim. E que bom que tem novos recursos, né? Que antigamente não tinha, mas também não tinha bullying antigamente. Exato. Então, agora, hoje em dia, dá para resolver muita coisa. Eu estou caminhando para o fim. Eu queria, antes da gente encerrar, falar um pouquinho sobre os procedimentos em pessoas com condições de saúde pré-existentes. Há um debate aí, né, sobre a ética de realizar procedimentos estéticos em pessoas que podem ter a sua saúde agravada, pode ter alguma consequência por conta do tratamento, ou até, por exemplo, na sua área, eu tenho uma amiga, grande amiga, que é diabética, tipo 1. Ela já desistiu de fazer botox. Ela falou que ela fazia botox e que não adiantava nada e que ela entendeu que não tem que fazer. Mas queria que você falasse um pouquinho dessa correlação, tratamentos, doenças autoimunes. A doença autoimune, ela não chega a limitar alguns tratamentos estéticos, né? Então, o que a gente vai conseguir fazer com esse padrão, esse perfil de paciente? Alguns tratamentos a gente
evita principalmente em doenças ativas e que tenham alguma contraindicação absoluta. Mas doenças mais corriqueiras, por exemplo, tiroidites, que estão controladas, que muitas vezes têm um diagnóstico, mas que não tem nenhum sintoma e tudo, fica muito a critério do médico essas aplicações e essa definição. Em alguns casos, a gente pede, inclusive, a liberação do colega que está acompanhando aquele tipo de tratamento, para que ele possa nos dar até esse aval, essa liberação, né, dependendo da indicação e da vontade dessa paciente. As doenças autoimunes, em algumas pessoas, elas são, né, assim, para sempre, na verdade, são duradouras, e envolve uma questão também de autoestima dessas pessoas, no sentido de você proibir 100% essa pessoa de ter uma vida normal. Então, o que eu sinto hoje é paciente em crise, paciente que esteja realmente bem descompensada dessa doença autoimune, não é aquele momento, tendo uma regularização desse processo, junto com o acompanhamento médico, a gente pode sim, né, executar alguns procedimentos, e aí alguns injetáveis e alguns procedimentos cutâneos, né, como lasers, enfim, algumas coisas nesse sentido. Mas é isso, são pacientes que exigem um pouco mais, exigem acompanhamentos maiores e que é um acompanhamento multifatorial, né? Um acompanhamento multiprofissional. Perfeito. O meu último questionamento para você agora. Os procedimentos estéticos são caso de saúde pública? Ou seja, o governo ele deveria custear algum tipo de procedimento? Ou em algumas situações, isso pediria que o governo oferecesse isso? E aí eu queria que você dissesse se elas existem e quais são, ou não. Situações que a gente enxerga às vezes envolvem produtos que são usados na área de estética, mas que são utilizados para queixas outras, né, médicas. Então, por exemplo, a toxina botulínica, ela é o tratamento para algumas pacientes com enxaqueca, para alguns pacientes com estrabismo, para pacientes com algumas bruxismo, às vezes assimetrias, paralisias faciais. Então, a área de neurologia, por exemplo, ela se beneficia muito da toxina botulínica e ela pode ser, sim, aplicada com indicações médicas não estéticas, mesmo sendo um produto utilizado na estética. Outro produto que é, inclusive, custeado é o próprio PMMA, no caso desses pacientes com essas atrofias faciais consequentes a esse imunocomprometimento importante de algumas doenças que geram esse fator. Enfim, então acho que algumas condições não puramente estéticas, mas que são estético-médicas, podem ser, sim, ter esse benefício por trazer mais qualidade de vida para esse paciente. Perfeito. E para a gente encerrar falando de coisa boa, eu queria que você falasse um pouquinho da tua rotina, do teu dia a dia na clínica, como tem, né, quais são, assim, qual a maior procura, por exemplo, que você tem, qual é o ponto alto da mulherada hoje em dia, e aí também já vende o teu peixe aí para a gente poder se despedir e fazer uma receitinha ali bem interessante. Vou pedir uma receita para ela. Hoje em dia, assim, o que eu enxergo, né, como a gente consegue realmente trazer esse benefício para o paciente, e que está muito hoje envolvendo essa questão de autoestima, né, da pessoa se sentir bem com ela mesma nas diferentes fases da vida. Então, a gente cada vez mais, né, a população vive mais e todo mundo quer estar bem consigo mesmo, bem para, né, para a sociedade como um todo. Então, o nosso principal objetivo é usar as nossas mãos, igual disse aquela minha paciente, né, para trazer esse benefício para o paciente, trazer essa qualidade, fazer com que a pessoa se enxergue bem.
Eu fiz recentemente uma paciente de 80 anos, um tratamento facial, em que ela, no final, ela pegou um espelho e ela chorou. Então, isso para a gente é muito gratificante. Você poder entregar para uma pessoa, né, essa qualidade aos 80 anos, era uma pessoa que teve, enfim, várias dificuldades na vida e tal, e chegou naquele momento, ela falou, eu quero agora fazer uma coisa por mim. Então, acaba sendo até simbólico, né, a pessoa realmente utilizar esses tratamentos para poder melhorar a autoestima e a qualidade de vida. Não, e não tem preço, né? Quer dizer, tem, e às vezes custa bem caro. Mas, se você fizer um pouquinho por ano, ao longo dos anos, você tem um pocão. E você vai conseguindo fazer ali uma manutenção, como é que é? Um gerenciamento do seu envelhecimento, que eu recomendo, viu, gente? Porque olha como a gente tem uma cara de menina. E... ai de você se você disser que não é verdade. Né? Exatamente, é isso. Bom, vamos lá. Eu queria te agradecer, dar o recado mais uma vez, doutora Ju Dermato, no Instagram, @FEM, F-E-M, de feminino, né? FEM Clínica, que é a clínica da doutora Ju, doutora Ju Betim. Antes de eu me despedir, eu queria te pedir para estrear a nossa dinâmica aqui. A gente tem a nossa caixinha aqui dos primeiros socorros, tá, gente? Que elas vão estar aqui com a gente durante toda a nossa temporada. Tem um receituário ali improvisado do NBS. NBS, para quem não sabe, nos bastidores da saúde. E eu queria que você escrevesse, enquanto a gente se despede aqui, o remédio, aquilo que você, doutora, enxerga como algo fundamental na sua área, para o Brasil seguir em evolução, para a saúde do Brasil chegar pelo menos perto do ideal. Então, eu te deixo à vontade, você é boa, né, de receita, todo médico gosta de escrever uma sua letra bonita, vocês não fazem mais, é tudo no digital, né? É tudo no digital. E aí você vai dobrar o seu papelzinho, a gente vai botar na caixinha, a gente só vai ler o que ela escreveu no último episódio da nossa temporada de Nos Bastidores da Saúde. Queria muito agradecer o teu tempo, eu queria agradecer você ter compartilhado toda a tua experiência aqui conosco, doutora Ju, e mais do que isso, por você ter visto aqui um espaço para agregar e para falar um pouquinho sobre a sua área, e obrigada por ter confiado aqui nesse nosso espaço, viu? Eu que agradeço e assim, sou muito grata efetivamente aos pacientes que escolhem a gente para justamente poderem entregar, né, o seu rosto, a sua saúde, a sua pele para esses cuidados que a gente realmente estudou, se preparou, enfim, e que a gente quer entregar o nosso melhor para vocês. Então, sou muito feliz em ser médica dermatologista e poder trazer isso para as nossas pacientes e poder divulgar, enfim, o nosso trabalho é muito gratificante para a gente. Quero agradecer vocês também pela oportunidade. E eu espero que a gente possa ter colaborado um pouquinho para que vocês que estão nos assistindo tenham um pouco mais de atenção, um pouco mais de responsabilidade ao procurar a clínica de estética, a médica, a dermatologista, a cirurgiã, enfim, a dentista. Só façam isso com responsabilidade e olhem sempre atentos para tudo aquilo que a gente trouxe aqui sobre as necessidades de cada uma dessas especialidades, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês, a gente se vê no próximo episódio, um beijão, até lá!